O Evangelho de Lucas, capítulo de número 22. Nós vamos ler a partir do verso de número 26. Nessa noite tão especial, eu quero falar sobre as marcas fundamentais de um verdadeiro cristão. O que te separa do outro? O que te faz ser melhor ou pior do que alguém? Já parou para pensar nisso? Lucas capítulo 22, a partir do verso de número 26, a Escritura nos afirma: mas vocês não são assim, pelo contrário, o maior entre vocês será como o menor, e aquele que dirige seja como aquele que serve. Por qual é o maior, aquele que está à mesa ou aquele que serve? Até aí. Vamos orar? Pai, lida a sua palavra essa noite. Por graça e misericórdia, pedimos a graça, a iluminação do teu Espírito Santo sobre nós. Fale-nos, ó Deus, através da sua palavra que é viva e eficaz. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Quais são as marcas de uma mulher de Deus? Quais são as marcas de um homem de Deus? Quais são as marcas de um cristão verdadeiro? A ordem cronológica da paixão de Cristo não é tão precisa em Lucas. Sua narrativa do Getsêmani é menos completa e menos organizada, talvez, do que em outros evangelhos. Entretanto, tem coisas que de todos os evangelhos nós só encontramos em Lucas. Embora ele não tenha detalhado de forma tão periciosa, se é que nós podemos dizer assim, visto que Lucas fazia isso o tempo todo, ele era perito. Lucas, ele era singular naquilo que ele se propunha a escrever, mas Lucas, ele nos oferece preciosas informações que não constam em outros evangelhos. Lucas foi o único que citou que Pedro e João como aqueles que prepararam a Páscoa. Foi só Lucas quem transmite as comoventes palavras com as quais Jesus inicia a ceia. É somente no Evangelho de Lucas que nós encontramos o diálogo de Jesus com os dois ladrões na cruz. Portanto, Lucas, ele é importante e ele é significativo por isso. Lucas é o único evangelista que registra o consolo do anjo no Getsêmani. Somente Lucas vai citar o suor com sangue do Senhor Jesus Cristo. À medida que a gente vai avançando, e a gente vai vendo que Lucas vai registrando essas coisas, e no texto que lemos de forma muito específica, nós vemos um registro e que chama a atenção e que ganha a atenção de Lucas. O registro de quê? Quem é melhor? Quem é maior? Jesus está prestes a sair, Jesus está prestes a ser sentenciado à morte. Ele já era um preâmbulo, já era o prelúdio do sacrifício. E quando ele revela isso aos seus discípulos, não há tristeza, não há constrangimento, há uma pergunta: e agora, quem assume o lugar? E agora, quem vai assumir a posição? Porque ele está aqui, ó, e agora ele vai sair, quem que vai assumir o lugar dele? O judeu, ele tinha algo muito bem sistematizado dentro da mente dele. Era tudo muito certinho, sabe? O primeiro é aqui, depois vinha o segundo, tinha lugar para sentar à mesa. Quando Jesus senta para celebrar a última mesa, Jesus no centro, do lado direito ficava o mais importante, aquele que recebia o bocado molhado da boca de Jesus. Depois vinha à esquerda, depois passava para os outros. Havia toda uma sistemática, toda uma organização. John Riley, eu gosto muito dos seus escritos, um bispo anglicano. Ele chama a nossa atenção pelo fato de que somente 2 evangelistas narraram o nascimento, mas todos eles contaram minuciosamente os fatos da morte de Jesus. O cenário já estava montado.
A entrada triunfal, a Páscoa, Jesus faz a ligação perfeita entre a ceia do Senhor e a Páscoa, a festa dos pães asmos. Ele vem desenrolando todo esse contexto. E mais uma vez, o bispo Riley ele vai falar o seguinte, ele tem razão a nos alertar. Porque quando ele vê a posição desses discípulos, quem é maior, quem é melhor, vamos colocar uma à direita, outra à esquerda, ele chama a nossa atenção para algo muito significativo. Ele diz o seguinte, tem razão ao dizer que altas posições no ministério da igreja não protegem aqueles que as ocupam contra a cegueira espiritual e contra o pecado. Isso eu achei fantástico. Porque nessa noite de liderança, nessa noite de ordenação, de investidura, muitas vezes pelo fato de nós impormos as nossas mãos sobre alguém, nós achamos que ele já levanta com uma áurea diferente assim, sabe? Parece que ele já não vai pisar no chão mais, ele já sai daqui flutuando. Não, meus irmãos, absolutamente não. Por isso que a palavra de Deus, de todas as atribuições que dá ao líder da igreja, nós não encontramos tantas atribuições de qualidade, todas são atribuições morais. Já percebeu isso? Quando Paulo vai escrever a Timóteo, ele tem que falar, não pode ser avarento, não pode ser dominador, tem que ser amante do bem. Isso são todas características morais. Por quê? Porque o ministério, ele não nos blinda de pecado. O cargo, ele não nos protege contra a nossa cegueira espiritual. Por isso que nós precisamos da ajuda, da unção, do discernimento e do guiar do Espírito Santo para conduzir a igreja. Porque sem a ação do Espírito Santo, vai estar no lugar dela a nossa cegueira espiritual, o nosso pecado. Por isso os nossos irmãos que foram ordenados presbíteros desta igreja esta noite, quando nós colocamos a mão aqui agora na cabeça de vocês, nós não exaltamos vocês, nós rebaixamos vocês. Vocês agora não são melhores do que ninguém, vocês foram rebaixados para se tornarem servos dos seus irmãos. Porque no Evangelho, essa subida é diferente. Você sobe para baixo, você não sobe para cima. Coisa louca, né? E é isso que Jesus, nesse texto, ele vem e desmonta, sabe? Está tudo muito bem montadinho na cabeça de um judeu, e Jesus começa a tirar as peças, e Jesus começa a desmontar. Calma aí, então, quem é menor é maior, quem é maior é menor. Como é que esse negócio? Quem chega primeiro, chega atrasado, mas quem chega por último ganha. Como é que esse negócio? Como é que essa história? Podemos extrair, meus irmãos, ensinamentos preciosos de Jesus nesse texto. E nesse tempo que nos resta aqui essa noite, o que eu entendo que Lucas registra são as marcas que nós devemos ter como servos de Cristo Jesus. E quais são as marcas que nós devemos nutrir no nosso coração? Em primeiro lugar, nós precisamos entender que no reino de Deus não há diferença hierárquica, somente funcionais. Entenda isso de uma vez por todas. Eu não sou melhor do que você porque eu estou de terno e gravata aqui na frente. Esta plataforma é só para que vocês me vejam melhor, porque aos pés da cruz o terreno é plano, meu irmão. É isso que nós precisamos entender. E olha o que Jesus fala para os discípulos, mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser o mais jovem. E aquele que governa como aquele que serve. Portanto, o governo não quer dizer que aquele que tenha cadeiras especiais. Portanto, o governo, no pensamento de Jesus, não são aqueles que chegam e são intocáveis. Por favor, tem seguranças dando mão para eles. Aqueles que governam, diz a Escritura, são aqueles que servem. E é esse o entendimento de Jesus, porque foi exatamente isso que ele fez.
quando ele chega para os seus discípulos e fala: eu vou lavar o pé de vocês. Aí Pedro dá uma crise de pelanca, fala: que é isso? Jamais o Senhor vai lavar os meus pés. Porque Pedro sabia que a função de lavar pés era do menor da casa. O Senhor não é o menor, olha a cabeça do judeu. O Senhor é o cara. O Senhor tinha que andar do jatinho. Nós que tínhamos que massagear o seu pé. O Senhor vem aqui lavar o nosso pé. E Jesus diz o quê? Se você não deixar, você não tem parte. Olha que coisa louca na cabeça do Pedro. Então Jesus desmonta toda essa hierarquia de tudo, de família, de 12 anos, de sociedade, de rico. Jesus pega e desmonta isso tudo. Por quê? Porque com Jesus, olha bem para mim aqui, com Jesus não há esse negócio de diferenças. Isso deve ter causado, irmãos, um grande impacto, não só na vida de Pedro e dos apóstolos, mas em toda aquela sociedade, porque tinha escravo naquele momento. Alguém que ele ia lá, via os dentes, batia na perna: esse aqui está forte para o trabalho, eu vou pagar por ele. E aí chega Jesus e fala: lembra daquele que você comprou ontem, que você pagou um bom dinheiro? Você tem que ser servo dele. Uau! Que revolução! Esta é a revolução da igreja, meus irmãos. A igreja do Senhor Jesus, ela revoluciona o mundo, não quando ela tem aparatos, não quando ela tem estruturas, mas quando ela aprende a se colocar no lugar do outro e a servir o outro em amor. Esta é a grande revolução do mundo. Com Cristo não há diferenças, apenas são diferenças funcionais. Um policial, eu não devo respeitá-lo porque ele é melhor do que eu. Eu devo respeitá-lo porque ele está numa posição que merece honra. Nós honramos hoje um dos presbíteros desta casa. Por quê? E vamos fazer isso com tantos outros. Amém, meus irmãos? Por quê? Porque ele é melhor? Não, meu irmão. Não é porque ele é melhor, não. É porque nós, como igreja, respeitamos, honramos e valorizamos a história desta pessoa. Porque para você estar agora sentado nessa cadeirinha confortável, homens e mulheres vieram antes de nós e furaram um buraco aqui nesse lugar. Homens e mulheres deixaram aqui o seu legado. A questão é referente à função e não à natureza, não à essência. Até Jesus passou por isso. João, capítulo de número 14, verso 28, nos diz: vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Jesus está dizendo maior no sentido da economia da Trindade. Eu pus até isso aqui no sermão, mas eu vou pular essa parte porque não dá para explicar. O tempo que temos, a não ser que você queira ficar até 10 horas comigo aqui essa noite. Pastor Magno, tem uma galera que deu um amém forte aí. O pastor Magno ficou quieto, então eu vou respeitar isso. Agostinho dizia que na essência somos iguais. Deus nos diferencia, guarda isso. Deus nos diferencia de um para o outro à medida que nós estamos dispostos a obedecer a Ele. O que vai fazer você ser diferente do outro é o quanto você está disposto a obedecer. Não é o quanto você é melhor, mas o quanto você está disposto a abrir mão. Porque evangelho não tem nada a ver com ter. Evangelho tem tudo a ver com se doar. Não é buscar, não é reter, é entregar. Thomas Edison disse que temos como evidente a verdade que todos os homens nascem iguais e de que o Criador lhes concedeu certos direitos inalienáveis, entre os quais a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Martin Luther King, em seu ideal por tornar todos os homens iguais, inclusive os negros e brancos, em seu sermão em Washington disse: eu tenho um sonho, no qual um dia esta nação se erguerá e viverá o verdadeiro significado do seu credo,
que todos os homens sejam iguais. O dia que o povo de Deus entender isso, ninguém segura a gente, irmão. Ninguém para a igreja. Há um provérbio italiano que diz algo interessante. Quando o jogo de xadrez chega ao fim, peões, torres, reis e rainhas voltam todos para dentro da mesma caixa. Nós precisamos entender isso. A destruição hierárquica não é vamos fazer do jeito que quer, ninguém manda em mim mais. Não é anarquia. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está dizendo o seguinte, que quanto maior eu tenho a responsabilidade, quanto maior é a minha função, quanto maior é o meu cargo, mais eu devo me tornar servo dos meus irmãos. Mas a segunda lição que nós encontramos nesse texto, e segunda marca de um verdadeiro cristão, é que servir é a nossa grande marca. Simples assim. Diga para quem está ao seu lado, irmão, quem não serve, não serve. Simples assim. Você não quer servir? Desculpa, então não serve. Jesus disse, quem é o maior? Olha a pergunta. Jesus tinha dado, eu estou morrendo. Ó, meu último momento com vocês. Ó, não sei o quê, e eles preocupados com quem é maior. Que loucura, hein? Quem que é o maior? Quem que é o pastor presidente desta igreja? Quem que é o auxiliar? Quem que é o decano do conselho? Hein, presbítero Elias? Quem que é? Quem que é o mais velho? Quem é o mais novo? Quem tem mais tempo de eleição? Quem é o emérito? Quem que é? A preocupação deles era essa. E Jesus está sentado à mesa e ele fala, não tem nada disso, é o que serve. Eu estou entre vocês como quem serve. E a palavra de Jesus para serviço aqui é diácono. Quando as pessoas vêm à nossa igreja, elas fazem um trabalho de integração, uma classe de integração. E uma das coisas que a gente luta para desconstruir em muitas cabeças é exatamente essa ideia. Não, primeiro o indivíduo ele é diácono, depois ele pula para presbítero, depois ele vai a pastor. Que é isso, irmão? Você está aqui tem quantos anos? 30 anos? Você é presbítero ainda? Você nunca foi levado para... Como se fossem cargos, como se fosse plano carreira. Jesus está dizendo, eu sou como um diácono. Eu sou como aquele que serve. E eu louvo a Deus pela vida dos presbíteros da nossa casa. Porque não sei se você sabe, mas aqui nesta igreja os presbíteros entram na escala da junta diaconal e servem as pessoas igual todo mundo. Presbítero aqui carrega a cadeira, tá, pastor Magno? E lá tem que carregar a cadeira também. Já está carregando? Então põe mais, que aguenta mais, esse aí aguenta. Ele valorizou demais a questão do serviço, por isso usou a boa parte do seu tempo, do seu discurso com seus discípulos para falar isso. Você tem ideia? Jesus está dando as suas últimas orientações. Se você soubesse que morreria daqui a uma semana, e daqui a uma semana você teria daqui a 3 dias você tivesse uma ceia com seus discípulos, você se prepararia para dar as melhores instruções. Eu estou sabendo que eu não vou ter muito tempo, então eu preciso preparar eles. Aí Jesus fala, eu vou falar algo que é muito importante. Aprendam a servir. A temática de Jesus é essa, aprendam a servir. E os discípulos não estavam nem aí para isso. Igual a gente, que não está nem aí para isso hoje também. Ele queria deixar bem claro que não adiantaria de nada assumir postos, degraus na igreja. Porque o reino de Deus não vai nos premiar por nossas posições, mas sim por nossa quantidade de serviço prestado ao próximo. Só existe uma forma de servir a Deus, servindo as pessoas. Jesus colocou o serviço a Deus como base.
E ele sabe que servir a Deus é fácil. Servir a Deus é fácil, meu irmão. O difícil é servir a pessoa. Servir a Deus é uma maravilha. Estou servindo a Deus. Quero ver você servir seu irmão. Quero ver você engolir o sapo e falar, não, eu vou lá ajudar. Quero ver você colocar a mão no bolso e falar, eu vou dar uma oferta para o irmão. Essa que é a dificuldade. Albert Einstein dizia que era chegada a hora de substituir o ideal do sucesso pelo ideal do serviço. Havia um dramaturgo grego chamado Sófocles. Ele disse que a coisa mais bela consiste em ser útil a outra pessoa. Gandhi também defendeu a ideia serviçal, dizendo que o poder advindo do serviço prestado é isso que enobrece o homem. Moody, o grande evangelista, diz que o homem não é avaliado pelo número de servos que possui, e sim, ele é avaliado pelo número de servos a quem ele serve. Como tem gente que tem dificuldade de servir. Como tem gente que enche o copo e não serve o restante. Que não serve um prato de comida para a família. Tem gente que não dá uma carona. Finge que nem vê. Meu irmão, para servir você vai ter que aprender a suplantar algumas barreiras. Primeira barreira, a barreira temporal. Porque para servir aos outros tem que ter tempo. Então arruma tempo. E a barreira circunstancial. Porque sempre haverá uma desculpa para você não servir os outros. Estou atrasado, estou cansado. Você tinha muitas razões para não estar aqui essa noite, né? Gordon Shelf diz que os homens de fé encontraram um meio de servir sempre, a despeito das circunstâncias. A gente muitas vezes esbarra na barreira etária. Sou velho demais, sou novo demais. E quando a gente vê um presbítero recebendo o seu título de emérito, dizendo, irmãos, é só um novo ciclo, porque o trabalho continua. É isso. Barreira financeira. Sirva como aquele garoto que serviu os 5 pães e 2 peixinhos. Uma multidão. Só um garoto que teve a ousadia de falar, não tem muita coisa, mas o que eu tenho, Jesus, está aqui nas suas mãos. Se Jesus multiplica a multidão com 5 pães e 2 peixinhos, quanto mais Ele não pode dar a esse mundo com homens e mulheres cheios do Espírito Santo. É sobre isso. Schweitzer foi o ganhador do Prêmio Nobel da Paz, um médico israelense. Ele disse, não sei que destino terão, mas uma coisa eu sei, os únicos dentre vocês que serão realmente felizes são aqueles que estiverem procurando e achado uma maneira de servir. Então, eu finalizo a minha palavra a vocês essa noite, dizendo que ninguém pode se considerar um seguidor de Jesus se não tiver disposto a adotar uma nova escala de valores. Talvez o seu valor está igual ao do judeu, todo invertido. Aí Jesus pega e fala, deixa eu mudar isso aí. Não, mas eu tenho mais posses, então eu preciso estar aqui. Aí Jesus pega e fala assim, então deixa eu mudar aqui. Pronto, ele vira de cabeça para baixo. Somente aqueles que estão dispostos a adotar uma nova escala de valores podem ser reconhecidos como discípulos fiéis de Jesus Cristo. E eu encerro ficando com a oração do John Wesley. Senhor, não me deixes viver para que eu possa ser inútil. Se você está aqui, se você está de pé, se você está vivo, é sinal de que Deus ainda tem coisa importante para realizar na sua vida e através da sua vida.